Dando sequência, irmãos, à influência romana no período de formação do Novo Testamento, nós já falamos sobre algumas características marcantes do Império Romano, de forma resumida, como foi a sua ascensão ao poder e principalmente o seu domínio nas regiões da Judéia e da Galiléia, que eram as regiões mais importantes no período de formação, principalmente dos evangelhos. Nós observamos essa metodologia de domínio instituída pelo imperador romano e que ficou conhecida como a Pax Romana, essa certa liberdade que Roma dava para os territórios que eram dominados por ele. Falamos sobre um pouco sobre as estradas romanas e nós daremos então sequência à nossa aula falando sobre a influência romana, destacando que nós estávamos falando do início da formação dos evangelhos. Citamos dois personagens nos textos de Mateus e de Lucas, que um deles era Herodes o Grande e o outro personagem era o César Augusto, mas esses personagens eles morrem e já na fase adulta da vida de Jesus Cristo, principalmente ali no fim do seu ministério, o seu julgamento, nós vamos observar que já não é mais César Augusto, que é o imperador romano, mas sim Tibério César, e os representantes de Roma, já na região tanto da Judéia como da Galiléia, já não são mais Herodes o Grande. Então vai sendo dividida esse domínio romano no território da Judéia e da Galiléia principalmente. Então a região da Judéia, quem assume essa procuração romana no território da Judéia, principalmente na época em que Jesus ele foi crucificado, foi um homem por nome bem conhecido chamado Pôncio Pilatos. E na região da Galiléia, que é outra região de destaque, que até no Evangelho nós temos esse encontro desses dois personagens, que é Pôncio Pilatos e Herodes Antipas. Então Herodes Antipas era descendente da linhagem de Herodes o Grande. Então esses eram os dois procuradores, ou as duas personalidades, os dois personagens que representavam Roma ali na região de Israel, mais precisamente na Judéia e na Galiléia. E por ocasião do julgamento de Jesus, nós vamos observar que Roma não só se destacou pela sua forma de domínio, pela construção de estradas, mas o direito romano, como nós podemos observar, ele ficou bem marcado, bem marcante, então no início do primeiro, segundo século e até muitas gerações depois, até hoje, quando se estuda direito, se estuda o direito romano, que é uma das bases, dos fundamentos para muitas áreas do direito. Então, quando nós observamos essa influência romana, nós vamos ver que o direito romano ele tem um destaque muito grande durante essa formação do período do Novo Testamento. Por exemplo, na primeira aula, quando nós começamos a falar da influência grega, da influência romana, nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, onde fala sobre a plenitude dos tempos, sobre o tempo exato, que Deus enviou o quê? A Jesus Cristo para salvar, para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para a remissão dos pecados, ressurgir ao terceiro dia e nos dar diversas e preciosas promessas maravilhosas. Então, nós vemos que essa palavra plenitude é o tempo exato, o tempo certo, foi uma hora escolhida a dedo por Deus. Por quê? Nós já falamos da influência grega, que nos trouxe essa fala da língua grega em todo o mundo. No período do Império Romano ainda se falava grego, se falava latim, mas a língua predominante era o grego. Então em todos os lugares que Jesus pregava, é claro que Jesus falava hebraico, mas Jesus também falava grego. Paulo também, nas suas viagens missionárias, Paulo falava hebraico, que nós observamos quando ele está no templo para ser preso em Jerusalém, em Atos capítulo de número 22, o tribuno
Cláudio Lisias, ele pergunta, você fala grego? E ele diz, sim, eu falo grego. Mas Paulo, a Bíblia diz que dá o seu discurso em hebraico. Mas em todos os lugares que Paulo pregava, em todos os lugares que Pedro, João pregavam, eles pregavam em grego. Então isso disseminou de forma muito rápida e potente a pregação do Evangelho. Outra questão muito importante, que nós falamos já na introdução da videoaula de hoje, é sobre as estradas. Além dessa característica muito interessante que nós falamos da declaração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, as estradas favoreceram muito a propagação do Evangelho, porque as estradas interligavam de forma muito rápida uma cidade a outra. Então, o que acontece? Ali, Jerusalém, a Judéia, a Galiléia, era como se fosse um lugar bem central do período do primeiro século. Então, com essa facilidade de estradas, muitas pessoas, para fazer as suas rotas comerciais, tinham que passar ali. Muitas das vezes pelo território ali da Judéia ou da Galiléia, ou por cidades que foram muito evangelizadas, como Corinto e Éfeso. Então essas estradas, facilitavam as viagens missionárias e a propagação do Evangelho também. Outra questão que eu quero falar sobre essa plenitude, esse tempo exato, além da língua, além das estradas, que nós estamos falando sobre o direito romano, nós vamos observar que uma das formas de punição que havia dentro da legislação romana era a crucificação. Isso é um ponto fundamental, porque é claro, até haviam mortes de crucificação em algumas civilizações, em algumas culturas, mas é durante o período do Império Grego que a morte por crucificação ela ganha um destaque, uma notoriedade muito grande. E isso é muito importante para nós entendermos todo esse contexto, porque a Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, 22 e 13, a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando Roma ela assume esse tipo de punição, que era a máxima, a maior punição que Roma fazia para os piores tipos de crime, era a morte por crucificação. Então nós observamos que Roma não infligiu esse tipo de punição baseada no Antigo Testamento. Eles infligiram como forma de castigar de forma cruel, mas de uma forma indireta, através do grande controle de Deus em enviar Jesus nesse tempo exato, lá em Deuteronômio 22 e 13 e na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, nós vamos observar que Jesus Cristo, ele se fez maldição por nós. Por que ele se fez maldição? Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 22 e 13, diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então toda a maldição que era para ser lançada sobre a minha vida, sobre a sua vida, Jesus, ele assumiu essa maldição, mas como? Era a forma correta, precisa, para que ele pudesse dizer aquilo que ele disse no sermão. Ele disse, olha, eu não vim desprezar ou abrogar a lei, eu vim cumprir a lei, porque até a vinda de Jesus nenhum judeu havia cumprindo a lei. Então, de uma forma ou de outra, em forma do cumprimento dessa parte negativa da lei, de punição, de maldição, Jesus acabou dentro desse sistema civil que havia durante o Império Romano, nas regiões da Judéia e da Galiléia. Jesus acabou cumprindo esse texto de 22 e 3 de Deuteronômio, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quando Jesus está lá naquela cruz, ele está de uma forma ou de outra nos dizendo, a maldição por causa da nossa desobediência, por nossos pecados, que estava para cair sobre nós, Jesus assumiu essa maldição, morrendo por nós na cruz do Calvário. Então é muito importante nós notarmos essas questões muito importantes. Falando ainda sobre o direito romano, por ocasião da crucificação de Jesus, por enquanto, depois nós vamos falar um pouco ali sobre o apóstolo Paulo, nós vamos observar que, em primeiro lugar, os sacerdotes estavam com uma grande inveja de Jesus. Então, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, Jesus é preso e Jesus é enviado aos sacerdotes
E o sacerdote, o sumo sacerdócio naquela época, ele era de um grupo judeu chamado saduceus. Os maiores grupos dentro do judaísmo eram os saduceus e os fariseus, mas o sumo sacerdote da época, que era Anás e depois Caifás, eram saduceus. E os saduceus tinham uma forte ligação política. Os saduceus eram os religiosos ligados com a política romana da época, vamos dizer assim. Então o que acontece? Jesus ele vai a um lugar chamado Sinédrio, ou no hebraico Sinedrim, que era o local onde os judeus tratavam das suas questões, julgamentos, punições. Todas essas questões eram tratadas no Sinédrio. Então Jesus ele foi, em primeiro lugar, acusado no Sinédrio. E os judeus eles tinham liberdade do Império Romano para julgar as suas questões religiosas. Então o Sinédrio ele julgava questões religiosas. Então o que acontece? Os sumos sacerdotes eles contrataram algumas falsas testemunhas para testemunharem contra Jesus. E como eles não conseguiram acusar Jesus de nada, eles levantaram um falso testemunho de Jesus, dizendo que Jesus estava o quê? Se aclamando rei dos judeus. Então, esse crime por Jesus estar se declarando rei dos judeus já não era um crime religioso. Então o Sinédrio já não tinha mais autoridade para julgar esse crime. Por quê? Porque o sumo sacerdote que comandava o Sinédrio, que julgava as causas religiosas da época, eles tinham uma forte ligação política com Roma. Então, o Sinédrio não podia julgar essa questão de Jesus, porque já não era uma questão religiosa, já como que se fosse uma questão política. Então o que houve? O sumo sacerdote levou Jesus a quem? A Pilatos. Quem era Pilatos? Era o procurador romano da região qual? Da região da Judéia, onde Jesus estava sendo julgado, que era em Jerusalém, onde estava o Sinédrio, onde estava o templo. Então o que acontece? Na época que Jesus estava sendo julgado, era a época da Páscoa, a Páscoa judaica. E por ocasião da Páscoa, Herodes estava também em Jerusalém. E quando Pilatos soube que Herodes Antipas estava em Jerusalém, como muitas pessoas chamavam de Jesus, Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, e a cidade de Nazaré e a cidade de Cafarnaum, que eram lugares que Jesus estava frequentemente durante o seu ministério, eles pensavam, Pilatos pensou, Jesus o Nazareno, Nazaré é uma cidade dentro da Galileia, Herodes Antipas é o procurador romano dentro da Galileia, então eu não posso julgar Jesus. Então Pilatos levou Jesus a Herodes, certo? Herodes não achou crime em Jesus e Herodes então volta Jesus para Pilatos. Pilatos conversa com o Sinédrio então não consegue ter provas o suficientes para condenar a Jesus e Pilatos queria fazer o quê? Pilatos queria agradar a Roma, porque Jesus estava se dizendo rei e isso podia o quê? Ameaçar a posição de Tibério César, que era o imperador romano, e Pilatos não poderia deixar esse tumulto acontecer, mas Pilatos também queria o quê? Agradar o Sinédrio, agradar os judeus que habitavam em Jerusalém. Então o que aconteceu? Pilatos perguntou ao povo que se queria que açoitasse Jesus e matasse Barrabás, mas o povo então preferiu que Barrabás fosse solto, açoitado e solto, e Jesus então ele fosse crucificado. Então, dessa forma então aconteceu o julgamento de Jesus. É claro, de uma forma bem resumida. Nós vemos outro tipo de julgamento embasado no direito romano, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 22, quando Paulo ele segue na sua viagem missionária para Jerusalém. Paulo ele chega ao templo, os irmãos conhecem, Paulo ele tinha feito um voto, tinha raspado a cabeça, feito um voto para ir ao templo. Isso era tudo uma estratégia, por quê? Porque Deus tinha um projeto para que Paulo pregasse o evangelho em Jerusalém. Olha que interessante, Paulo ele se converte em Damasco, vai para Jerusalém, mas ele não é bem aceito em Jerusalém. Depois ele vai para Antioquia, faz as suas 3 grandes viagens missionárias, mas depois Deus quer levar ele então ali para Jerusalém, sofrer perseguição, prisões, açoites e até então a sua morte. Então Paulo chega em Jerusalém
Ele entra no templo para cumprir o voto e os judeus então percebem que era Paulo e os judeus então levantam um grande tumulto, eles prendem Paulo. E quando os judeus prendem Paulo, houve um grande alvoroço no templo. E quando houve esse grande alvoroço no templo, o que houve? O tribuno, chamado Cláudio Lisias, o que era um tribuno? A palavra tribuno se refere a um grande personagem do exército romano que cuidava de 1000 soldados. Então nós temos o centurião, que cuidava de 100 soldados, e nós temos o tribuno, que cuidava de 1000 soldados. Quando o tribuno soube desse alvoroço, o tribuno então, ele foi o quê? Ele foi até o templo ver o que estava acontecendo. E quando eles iam matar a Paulo, o tribuno então protegeu Paulo, segurou Paulo, e Paulo então, no capítulo de número 22, começa um grande discurso, e quando Paulo termina esse discurso, esta pregação, o tribuno perguntou para quem? Perguntou para os judeus o que devia fazer, e eles diziam o quê? Para prender a Paulo e que o tribuno levasse Paulo para a prisão e examinasse Paulo com açoites. Era algo muito comum, que eu até acabei de me esquecer, durante o período de julgamento de Jesus, quando ele estava sobre as mãos de Pilatos, Jesus ele foi açoitado pelos soldados romanos que cuspiram, escarneceram dele, diziam: profetiza quem é que te bateu, porque era muito comum que ocorrer esses açoites, para que esses açoites, o quê? A pessoa que estava sendo examinada confessasse o seu crime. Então, quando os judeus pediram que o tribuno Cláudio Lisias levasse Paulo preso e examinasse Paulo com açoites, havia um projeto, um propósito de Deus maior sobre a vida de Paulo. Paulo passou por Jerusalém, mas a profecia que Paulo havia recebido que importava que Paulo testificasse de Jesus em Roma. Paulo tinha um desejo muito grande de ir em Roma e Deus queria que ele pregasse em Roma. Então, Deus fez todo esse trajeto na vida de Paulo para que muitas almas pudessem ser alcançadas pelo Evangelho. E quando o tribuno disse que ia levar Paulo preso para examinar Paulo então com açoites, Paulo então olhou para o tribuno e disse, no capítulo de número 22 de Atos dos Apóstolos, ele disse: é lícito você o quê? Açoitar um cidadão romano sem ele ser condenado? Por quê? Porque os judeus estavam falando o parecer deles. Mas então Paulo apelou para a sua cidadania romana. E até o próprio tribuno, chamado Cláudio Lisias, ele disse: olha, eu com grande soma de dinheiro, eu comprei a minha cidadania. Então, aquele tribuno romano, por nome de Cláudio Lisias, ele não era romano de nascimento, ele havia comprado a cidadania romana, porque, até como o nosso módulo diz, a cidadania romana, ela garantia vários benefícios ao cidadão. Então acontecia que por meio de um esquema de propina e de corrupção, muitas pessoas davam uma grande soma de dinheiro às autoridades romanas e eles recebiam então a cidadania romana. E quando o tribuno diz para Paulo que ele havia comprado com grande quantidade de dinheiro, Paulo diz: eu não comprei nada, eu sou o quê? Cidadão romano de nascença. Nós sabemos que Paulo era conhecido como Paulo de Tarso. Então Tarso era o quê? Uma cidade da Cilícia, que é um lugar dentro do Império Romano. Paulo ele era de sangue, vamos dizer assim, judeu, mas de nascimento ele havia recebido essa cidadania romana, porque provavelmente algum dos seus familiares, isso a Bíblia não diz, mas talvez o seu pai ou o seu avô prestou grandes serviços ao exército romano e ganharam a cidadania. Então quando Paulo nasce, ele recebe essa cidadania já de nascimento. Então quando Paulo apela para a cidadania romana, então o tribuno já não podia fazer mais nada. Então Paulo é apresentado aos governadores da época, que já não era mais Herodes, era o governador Félix e depois o governador Festo, e eles ficam num embate de 2 a 3 anos julgando Paulo e não chegam ao consenso, até que no capítulo de número 25, o que acontece?
Paulo apela para César, então eles mandam, Paulo até César, mandam Paulo até Roma, para que Paulo fosse julgado em Roma. Então nós observamos essas grandes características influentes do Império Romano na formação do Novo Testamento. A Pax Romana, as estradas de Roma, nós vemos o direito romano, a cidadania romana, e nós observamos também, principalmente nos escritos de Paulo, uma linguagem, uma identificação muito forte com que Paulo ele observava do domínio do Império Romano. Por exemplo, nós observamos nas epístolas paulinas, principalmente a carta que Paulo escreve aos Efésios, a carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo falando sobre uma milícia, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais para a destruição de fortalezas. Nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Quando Paulo escreve aos Efésios, nós observamos um texto bem conhecido no capítulo de número 6, quando Paulo fala sobre as armaduras de Deus e ele traça um paralelo muito grande, o capacete, a couraça, os pés calçados, o escudo, não é verdade? A espada, que eram aparatos e indumentárias o quê? Do exército romano, que o exército romano usava nas suas guerras e nas suas batalhas e nas suas ocupações sobre os territórios que eles dominavam. Então Paulo se utiliza muito dessa linguagem do exército romano para nos revelar algumas verdades espirituais, e através disso nós observamos esta forte influência romana no período de formação do Novo Testamento. Por exemplo, além da morte por crucificação, que nós já falamos, haviam outros tipos de punição que o exército romano infligia. Uma dessas punições, por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, num capítulo de bem difícil entendimento, que não é o nosso assunto agora, mas o capítulo de número 7, que Paulo escreve aos Romanos, aonde ele fala sobre várias pessoas dentro do capítulo 7, como ele fala, ali no fim ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando Paulo ele está falando isso, ele tem em mente o quê? Paulo no capítulo 7, ele fala sobre uma guerra entre o quê? O velho homem, o novo homem. Paulo fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, Paulo está exemplificando o homem o quê? Antes de Cristo, o homem depois de Cristo, e por fim, Paulo fala dessa guerra constante. Quando Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo tem em mente um tipo de punição do exército e do Império Romano. Quando alguém cometia um crime, uma das formas do Império punir o criminoso, o assassino, o que ele fazia? Ele pegava o cadáver daquela pessoa que foi assassinada, e eles amarravam o cadáver daquela pessoa assassinada na pessoa que havia matado ela. Então o assassino, ele ficava amarrado com aquele cadáver como uma forma de punição. Então o que acontecia? Ele era punido o quê? Ficando com aquele cadáver amarrado nele. Então quando Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava dizendo o quê? Que o velho homem estava lá, junto com ele, e se ele não cuidasse, se ele não vigiasse, se ele não orasse, se ele não se santificasse, o que aconteceria? O velho homem, certo? Poderia o quê? Ressurgir e ganhar o quê? Ganhar essa batalha, que é o que Paulo fala também aos Gálatas, ali no capítulo de número 5, essa guerra entre a carne e o espírito. Outra questão importante acerca do direito romano e da punição, quando nós vemos Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai falar no capítulo 2, no verso número 14, Paulo fala, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de nós cravando-a na cruz. Era muito comum, durante o Império Romano, que quando alguém era preso
dentro da cela que essa pessoa era presa, ficava como que uma lista com todos os crimes que essa pessoa havia cometido. E quando essa pessoa acabasse de cumprir a pena, o que acontecia? Eles pegavam essa ficha, que era como uma ficha criminal dessa pessoa, riscava a ficha criminal dela e ela era solta e ficava com essa ficha limpa. Então, quando Paulo está dizendo que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele riscou a cédula que era contra nós nas ordenanças de Deus, ele atirou de nós, cravando-a na cruz do Calvário, Paulo estava dizendo que nós éramos presos, cativos, nós éramos oprimidos, escravizados por Satanás, mas Jesus veio, abriu essa prisão, abriu essa cadeia, ele nos libertou e ele pegou a nossa ficha criminal e ele limpou ela, e agora nós estamos como que com uma ficha limpa, porque Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário. Por isso que é muito importante nós estudarmos esse contexto da sociedade, do desenvolvimento, da influência, principalmente do Império Grego e do Império Romano, no período de formação do Novo Testamento. Por isso que esse módulo de sociologia que estuda o que? A sociedade do período neotestamentário, principalmente ali do início, que infelizmente nós não temos tempo de falar muito, nos traz esse contexto, nos faz com que nós fiquemos mais familiarizados com essa linguagem do Novo Testamento. Às vezes nós lemos, nós não entendemos o porquê que isso foi escrito, qual é o motivo. Então, quando nós estudamos, a nossa mente abre, se expande e algo que parecia um mistério acaba sendo revelado. Isso facilita a nossa compreensão, facilita na transmissão da mensagem do Evangelho, na aplicação da Palavra de Deus e, com certeza, o nome do Senhor, ele é glorificado. Que Deus abençoe, que essa aula possa servir de bênção, essa matéria para a sua vida, para o seu ministério, e que Deus recompense a todos os alunos, todos que assistiram a essas videoaulas, e que Deus possa abençoar poderosamente a cada um dos irmãos, das irmãs, em nome de Jesus.